E aí, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar o top 3 melhores aberturas dos animes. E nessa lista eu trouxe a mais atuais, pois há aberturas de todos os jeitos, de todas as emoções. E se formos para pegar todas as emoções, todas as aberturas maravilhosas, aqui a gente fazia uma lista de 10 mil, 20 mil. Se vocês gostarem, já deixa seu like desse tema e vamos para nossa lista. Eu sei que eu já trouxe em vídeos passados que eu não gosto muito das aberturas e que eu já expliquei porque eu não gosto, as top 5 coisas que eu não gosto nos animes e mangás, eu odeio. Eu vou deixar aqui marcado aqui no lado esquerdo, eu já aprendi que é no lado esquerdo, o card para vocês assistirem esse vídeo. É um vídeo um pouco mais antigo, eu tava começando, ainda tô começando, né? Tem poucos meses de canal, mas eu explico muito bem porque eu odeio essas determinadas coisas, como a abertura dos animes. Porém, em determinadas situações eu odeio. E no top 3 temos Black Clover, com a abertura atual que se passa no arco da batalha de Spades contra o reino de Clover e o reino de Loropeshina. Como é o nome do reino dela? Eu vou deixar aqui na tela o nome do reino dela, que eu esqueci agora. Tá aqui no roteiro. É o reino de Hertz. E que o reino de Hertz, juntamente com o reino de Clover, estão unindo forças contra o reino de Spades, pois o reino de Spades levou um golpe e esses usurpadores têm como poder principal o poder dos demônios, o mesmo que tem o nosso protagonista, Asta. E esses usurpadores são chamados de Tríade Negra. E nesse arco temos essa abertura espetacular, com uma melodia incrível, que eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês. No primeiro momento é incrível, ele abrindo esses portões e no fundo aquele vermelho parecendo saindo do inferno. E quem sai daquele portão é o nosso protagonista, Asta, todo musculoso, todo tirando onda, num tapete vermelho, com velas vermelhas acendidas. Eu acho que é velas, né? Não sei o que é aquilo, mas que incrível esse início, além de uma música espetacular. E posteriormente, durante essa abertura, vai intercalando entre os nomes que tem ali. Eu não entendo os nomes japoneses, o que será que está escrito ali? Provavelmente é o nome dos produtores, né? Então, vai intercalando as cenas da abertura com o nome dos produtores, porém não fica um negócio chato, não fica um negócio entediante, em que as cenas da abertura é cortada pelos nomes dos produtores, igual aparece em filmes. Porém, muitas das vezes a gente assiste o filme e no final a gente já vai embora, nem lê os créditos finais. Aqui não, vai intercalando a abertura, as imagens da abertura com esse nome das produções, eu acho que é, né, porque eu não entendo o japonês, porém em um papel amarelado, e faz com que crie uma história, faz com que a gente fique entretido, mesmo com essa parte dita chata para muitas pessoas em outros animes. E os efeitos especiais, no momento em que Asta abre os olhos, pausa, a câmera vem de baixo para cima, a câmera não, porque é um desenho, né? Mas vocês entenderam. E após essa câmera subir de baixo para cima, temos uma parada imersa, P&B, preta e branca, nesse personagem, ou seja, traz um contraste entre o vermelho forte, aquela entrada triunfal de Asta, para uma parada total em um fundo preto e branco, e com uma trilha sonora inimaginável, maravilhosa. E quem imaginaria Asta estaria voando por si só, sozinho? No início da obra, a gente vê que ele não conseguia nem usar a vassoura, porém com sua antimagia, ele voa com a espada. Muito melhor do que uma vassoura, né? Ah, que porra de vassoura. E quem tá acompanhando vê que ele viaja muito mais rápido e é uma velocidade extrema. Eu acho que nem com a vassoura fazendo uma corrida igual carro entre a vassoura e a espada de Asta com a antimagia. Eu acho que Asta ganha essa, viu? É tipo o Camaro versus... Quem já viu o meme do Camaro versus o Uno com a escada em cima? E o que o Uno da firma ganha do Camaro? Quem já viu esse meme? Bota aí nos comentários que ficou parecido. Nessa minha analogia maluca que eu criei agora. Aí, nesse momento, aparecem as musas. A Loropeshina, que é a rainha do reino de Hertz. Temos também a da planta lá, que eu esqueci o nome dela. Como é o nome da planta? Não sei não. Eu vou deixar aí na tela também. E Noelle. Daí começa a animação, aparecendo alguns personagens em fundos separados, em recortes separados durante a tela, que traz uma emoção muito maior para a cena, e posteriormente aparece em uno, em uma imagem completa, enquanto alguns personagens estavam aparecendo em cenas cortadas durante a tela, e uno aparece em uma tela total no Palácio do Alvorecer Dourado, e a partir dali aparecem alguns flashbacks de algumas pessoas, como a Grey,
do nosso Black Bull, nosso Touros Negros. E temos um relance também com a mãe de Asta, que quem tá acompanhando o mangá tá vendo aí. Desculpa aí o spoiler se você não tá acompanhando o mangá. Entre outros relances, como a Tríade Negra invadindo, como se o Reino de Espadas estivesse pegando fogo. E foca muito na Tríade Negra, os três da Tríade Negra. E após a aparição da Tríade Negra, temos Asta e Uno lutando contra a Tríade, lutando contra os capangas da Tríade Negra. E a aparição de Natis surgindo das sombras, de baixo para cima, é impressionante. A animação e a música. E na imagem a seguir mostra Asta, a figura e a imagem do Capitão Yami. E assim terminando com um fundo timbrado entre vermelho e preto, uma mistura, e com o nome Black Clover. E posteriormente o nome do capítulo, que muitas das vezes aparece em japonês. Então, e a tradução em português ali embaixo, feito pelos tradutores, né? Quem faz a tradução é o tradutor, então é o tradutor. Então é isso. Então essa foi a nossa top 3 aberturas dos animes e mangás. Se você já gostou, deixa aí nos comentários e já deixa o like, já se inscreva, já peça tudo logo de uma vez. Então faça isso, já ajuda muito o canal. Valeu! E agora partindo para o nosso top 2, que é Jujutsu no Kaisen. E vamos partir logo para essa animação maravilhosa da abertura. Com uma transição muito espetacular em um fundo preto passando para um fundo branco, em que se apresenta uma janela e com um gato tomando seu banho diário. Como você sabe, né? Como o gato toma banho diário. E outra transição muitas vezes não percebida pelo público, que é a transição da abertura da janela, em que o gato olha pra gente e que parece uma imersão, que vai diretamente aos pés de Itadori e de seus amigos, fazendo uma transição mega legal, além de um acompanhamento de uma música mega calma que aos poucos vai aumentando seu volume e sua expressão durante essa abertura. E essa troca de cena espetacular e extrema dos pés ali mostrando a poça de água e da imagem, da figura, das nuvens olhando de cima, onde a chuva está caindo em cima dos guarda-chuvas e trocando essa posição imediatamente com Mahito, nossa maldição, fazendo bolhas, fazendo que traga uma imagem mega fofa de uma personagem mega ousado, mega maldoso durante a obra. Para mim transpareceu isso. Assim cortando imediatamente, como eu falei no início, entre uma música que vai se apresentando durante a obra, dá esse boom agora entre o momento de relances, tipo Lepangeios, não. Lepangeios é fora. Entre lampejos que tem entre os personagens, tipo uns flashbacks ligados naquele momento que a gente viu os pés, posteriormente acima da cabeça, e agora a gente vê os ostos em uma altura normal. E que posteriormente passa para nosso panda, que não é um panda, que não é um panda, que é um panda, que não é um panda. Que o panda faz uma ação extrema, que acompanha a música. E que nisso a animação fica muito mais agitada. E que agora aparece nosso protagonista, Itadori, em meio a uma grande ventania. E que ele anda, como todo personagem. Como eu já falei em Solo Leveling, que tem aquela andada. A gente não vê muito no mangá, porque não tem como ver um mangá andando, né? Que a gente vê andando é um anime, mas ali dá para perceber essa caminhada, esse posicionamento de superioridade naquele momento, e que faz esse paralelo entre a música rápida e a andada devagar, fazendo assim uma interrelação muito interessante para quem está percebendo, quem está de olho nessa linha editorial desse anime. E não só nosso protagonista, mas também nosso sensei supremo, Satoru Gojo, que é o personagem mais OP que tem nesse anime e traz essa mesma sensação de andar devagar e a música rápida. E que é um dos personagens mais estilosos do anime, nosso Satoru Gojo, nosso sensei. Posteriormente isso aparece a explosão de uma bolha, que faz relação com Mahito no início. Se você não perceber, meio que inconscientemente você percebe, que faz a ligação entre as bolhas produzidas por Mahito e esse estouro dessa bolha no meio por Satoru Gojo. Será que traz meio que uma ideia inconscientemente nos fãs, em quem está assistindo naquele momento? E outra relação de cena e música, velocidade, em que ali parte da câmera do chão, observando uma borboleta, que é um sinal meio que de liberdade, passa para mim isso, um sinal meio que de liberdade naquele momento, e sobe dos pés à cabeça, como está seguindo o editorial, e foca no nosso protagonista Itadori, juntamente com o recorte da andada de Megumi Fujigoro, que é o nosso Zenin incubado. E que também me transparece uma figura
de uma produção de celular. Naquele momento que a gente tá gravando, uma cena de família, me parece muito isso, uma cena familiar. E não somente Fujigoro e Itadori, mas também Nobara, que aparece ali e faz outro recorte em terceira posição. E assim mostrando a união, a amizade, que traz peso juntamente com a música. Ali aparece alguns personagens da obra, com a figura principal de Itadori à frente. É nesses pequenos detalhes que vão se juntando durante essa abertura que faz ficar muito legal, fica muito impressionante. E essa conjunção inconsciente de uma parte com outra. E essa imersão no olhar de Sukuna, muito foda mesmo. Em que em certo momento aparece a luta entre essas maldições, entre os bonzinhos e os mais, assim aumentando muito a velocidade da música, que faz esse contraste muito legal que eu já falei no início. Pô, que animação foda. Essa tem que estar no top 2. Não tem como não tá dos melhores aberturas dos animes e mangás. Que, poxa, que abertura sensacional. E explora as partículas, explora as gotas de água, as gotas de sangue, os raios. E traz um efeito muito legal. Que inconscientemente, eles focam muito nesse inconscientemente. Entre a música, entre os efeitos especiais, entre os recortes da câmera. Traz muito esse efeito. Então esse tem que ficar no nosso top 2 melhores aberturas dos animes. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E no nosso top 1 temos Nanatsu no Taizai. Devido à sua temporada passada, em que a história do mangá não correspondia muito com a animação feita, que foi uma animação meio... uma animação ruim. Agora, nessa temporada, eles compensaram, trouxeram uma animação melhor. Claro que não é mega espetacular, porém uma animação boa. E com isso trouxe uma abertura boa também, que vamos apreciar agora. No primeiro momento vemos a cena de uma guerra. Desse arco é espetacular, pois mostra o contexto geral que está se passando, da ideia principal, que é a Guerra Santa, entre os demônios e o clã da deusa. E ali traz uns relances, e é interessante que a câmera vai passando, voltando, subindo e descendo. Interessante esse primeiro momento em que aparece dois personagens do clã da deusa, do alto escalão. Depois mostra o rei Arthur. E posteriormente, nessa subida de câmera, outros personagens. Outra coisa também, que eles apresentam um relance de cada personagem. Ali temos Starossa e outros personagens. E o nome principal da série, que é Nanatsu. E nessa interrelação temos a figura de Starossa na figura de Mael. Que quem está acompanhando, desculpa pelo spoiler, que Starossa não é Starossa, e sim que é o do clã da deusa, Mael. Se você quiser acompanhar, é melhor você ir lá assistir o anime, ou se não, ler o mangá, aí você vai entender melhor. Trouxe essa pequena observação para você ver que nessa abertura traz meio que história que se passa durante esse arco, e o que já se passou, e os arcos antepassados. Assim, temos uma abertura de conta de história, não temos uma abertura de apenas desse arco, de uma abertura de ação, de mostrar aquele movimento. Temos uma abertura de história, de conta de uma história. E traz essas cenas intercaladas entre os personagens e o seu futuro, que mais ou menos vai acontecer, o que é para acontecer, o que a gente acha como fã, a partir desse momento, acha que tem que acontecer. Aparecem os personagens principais, como eu já disse, conta a história. Essa abertura tem como finalidade contar a história que se está passando, se está acontecendo naquele momento e que futuramente a gente acha que vai acontecer. Além de um jogo de cores que vai fazendo as transições entre essas cenas, entre esses relances, como se fosse um sonho. E predominantemente a cor branca. Muitas vezes a gente pensa na cor branca como um sonho. Aparece até a luta do Rei Demônio contra nosso protagonista Meliodas e Ban. A luta entre o Rei Demônio e esses dois. E que corta meio esse lance de retrospectiva que estava se passando nessa abertura e que passa para um momento mais de ação, com o aumento do volume da música, e a gente vai percebendo essa abertura mega espetacular. E ao fim dessa batalha entre o Rei Demônio, Meliodas e Ban, foca nos 7 pecados capitais. E nesse fim, mostrando os 7 pecados capitais, temos Meliodas indo em direção à câmera e tendo como fim o Mega Sol e a nomenclatura da TV Tóquio, que é a reprodutora desse anime. Então essa foi a nossa lista de top 3 melhores aberturas dos animes. Se você concorda, deixa aí nos comentários, deixa o joinha, já se inscreva no canal. Se você também não concordou, deixa aí nos comentários e vamos discutir. E que atualmente
Pra mim, na minha opinião, essas são as melhores aberturas, pois conjuga muito bem a animação com a música, com os movimentos que tem que ser feitos pela câmera e que traz uma figura inconscientemente ou se não histórica de cada anime. Se você concorda também, deixa aí nos comentários e valeu, falou, fui, tchau.